Olá, seja muito bem-vindo ao Vozes em Debate, um espaço para que a gente possa discutir com você, ouvinte da CBN, tudo o que aconteceu no último episódio do podcast Vozes, Histórias e Reflexões. O tema foi experiência de quase morte. Eu recebo aqui hoje para conversar sobre esse assunto a neuropsicóloga a doutora Beatriz Carunchio. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Bem, E recebo também Gabriel Teixeira, que é psicólogo e mestre em ciência com a temática de experiência fora do corpo. Tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo. obrigado, Gabriela. Muito obrigado pelo convite. Eu lembro que você, ouvinte, pode participar mandando sua mensagem para o e-mail vozes@cbn.com.br ou também pela live aqui no Facebook e no Instagram da CBN. Então, eu vou começar, pessoal, perguntando o seguinte: o que é a EQM? A gente fala no episódio muito sobre essas experiências, mas eu queria que vocês contassem para a gente, assim, de forma bem breve, o que é a experiência de quase morte. Então, a experiência de quase morte, eu brinco, eu gosto de começar definindo o que não é, né? Então, assim, porque sempre que a gente fala sobre EQM, as pessoas confundem, sabe, com a questão da quase morte. Esse quase não quer dizer que alguém quase morreu e não morreu. É alguém que chegou a entrar em morte clínica ou se aproximou muito desse estado e, quando voltou, retornou com lembranças, né? Então, tem gente que vê, por exemplo, a cena de cima, a cena de um acidente, de uma cirurgia. Tem pessoas que se veem em outro lugar. E então a EQM é um fenômeno que ainda não tem uma explicação clara por parte da ciência, mas que ele acontece e impacta muito a vida das pessoas que passam. Eu acho que uma coisa interessante para falar sobre tanto EQM quanto EFC é que a palavra-chave é experiência, né? Igual a Bia falou, não necessariamente as pessoas quase morreram, mas elas tiveram uma experiência de quase morte. Elas experienciaram quase não estar mais vivo de alguma maneira, que não precisa ser necessariamente porque quase morreu biologicamente, mas porque ela experienciou que ela estava para morrer. Então, acho que essa palavra experiência, ela dá muito tom, tanto da experiência fora do corpo quanto da experiência de quase morte, porque é uma experiência que, acima de tudo, é subjetiva. Então, e exatamente por isso também é bem difícil que a ciência tente entender isso, porque ela vai ser um pouco diferente para cada pessoa e vai trazer um tanto dos sentidos que a pessoa tem. O, a forma de dar um sentido para aquilo e de criar as relações da experiência vem muito do que a pessoa viveu. Antes da gente entrar no ar, a gente conversava, Bia, sobre isso. E muita gente perguntou para mim no início, assim, a experiência de quase morte é quando a pessoa, sei lá, foi atropelada, ela sofre um acidente, ela quase morreu. E não é bem isso, né? O que ela vive nesse meio tempo. Sempre que uma pessoa, sei lá, entra em coma, por exemplo, para poder passar por uma experiência de quase morte, ou não? Então, não necessariamente. As experiências de quase morte mais conhecidas são aquelas clássicas, né, que a pessoa chega ou a entrar em coma ou a entrar em morte clínica ou muito próximo e é reanimado e aí sim relata a lembrança, mas a gente também tem relatos de pessoas que não chegaram a entrar em morte clínica, mas que passaram por situações de grande ameaça à vida, né? Uma violência, um diagnóstico de uma doença muito grave, muito complicada, e que a pessoa manifesta esse tipo de experiência. Pode acontecer com qualquer um. Tecnicamente, sim. Eu acho que o que mais diferencia novamente é por causa dessa questão da subjetividade. Vai ter pessoas que criaram uma construção em que elas vão com mais facilidade chamar alguma experiência, mesmo que próxima e não tão diretamente associada, vão considerar como sendo ou uma EQM ou uma FC. Como também vai ter pessoas que são mais avessas a esse tipo de nomenclatura e que, por mais que tenham uma experiência que é muito característica dentro da literatura como sendo uma EQM, vão falar, não, eu não tive isso. Porque entendem que o termo teria alguma relação com crenças religiosas ou com algo relacionado ao paranormal e que a pessoa tem uma relação avessa a esse tipo de conteúdo. Uma coisa que é importante de colocar é que qualquer pessoa pode ter uma EQM quando nessas condições, e para qualquer pessoa essa EQM pode ser agradável ou desagradável ou perturbadora. Isso não tem relação com doença mental, não tem relação com o estilo de vida da pessoa, com crenças ou descrenças, condutas. Eu lembro que no episódio a gente chegou a conversar com um rapaz que foi o Gabriel, que teve uma experiência perturbadora. Uhum. Ele teve 2 EQMs, inclusive. E isso é possível, que uma pessoa passe por mais de uma EQM ao longo da vida, que ela se lembre um pouco reviva um pouco da experiência em cada uma das vezes que ele tem,
E também, no caso dele, ele aconteceu a primeira quando ele era criança e depois adulto já. A segunda EQM, né? Nas duas experiências ele viu pessoas diferentes, porque é bem comum que a gente encontre parentes que já se foram ou conhecidos que já se foram. Como é que é essa diferença entre uma EQM que é vista como uma EQM boa, que guarda boas memórias, e a EQM que é perturbadora? Então, uma EQM é assim, acho que uma coisa também importante, dificilmente a gente tem uma EQM que é 100% agradável, né? Então, mesmo aquela EQM que todo mundo imagina, né? Olha, eu fui para um lugar bonito, vi pessoas que eu gosto, ou vi pessoas com quem eu me senti muito bem. Às vezes, em um dado momento, a pessoa tem um receio, tem um desconforto. Então, nesse sentido, não dá para dizer que ela foi completamente agradável. Agora, tem experiências que são muito desagradáveis, né? Eu, na minha tese de doutorado, eu cheguei a receber relatos de pessoas que se viram num lugar inóspito, feio, com ameaças, com violência, inclusive, e voltou, né, com consequências as piores possíveis, né? Então, assim, distúrbio de sono, síndrome do pânico, crises de ansiedade, mudou completamente a vida. Então, depois de uma EQM, a pessoa pode desenvolver alguns problemas. Pode sim ou pode não. Quando a CQM é perturbadora, a chance dele desenvolver esses problemas é maior. Muita gente também que conversou comigo, eu acho que, se eu não me engano, quase todos os personagens falaram que tiveram muita dificuldade de comentar com a família ou com os amigos que passaram por isso. Ficaram com medo de serem taxados como loucos, enfim. Como é que é o tratamento hoje com os próprios médicos, se eles já sabem lidar com esse tipo de questão? E quando uma pessoa apresenta a experiência que ela viveu para um profissional de saúde, qual é o tratamento indicado? Então, é um tema que a gente fala muito pouco ao longo da graduação. Quando fala, né? Na minha, por exemplo, não foi dito nada. Né? Eu fui estudar, também não, né? Então, não se fala. Eu digo que o profissional de saúde, a gente é sempre treinado para preservar a vida, a qualquer custo. Né? Seja o médico, o enfermeiro, o psicólogo, todos eles. É sempre a vida e a morte é sempre vista como uma perda, né? Um fracasso, um problema, né? Então, o que eu brinco com eles quando eu converso com estudante, principalmente, é assim: se já é difícil para a gente lidar com a morte, como que a gente lida com alguém que morreu e voltou e contou para a gente? É meio complicado isso, né? Então, o que eu digo é assim: a atitude do profissional de saúde frente a esse relato, principalmente num primeiro momento, no hospital ou numa primeira consulta, ele vai gerar um impacto muito grande na forma como esse paciente vai ver essa experiência, né? Seja como uma coisa bizarra, que não precisa ser, seja como uma chance dele, novas possibilidades de vida, né? Novas experiências para a vida dele, mudanças no caminho que ele estava. E o que eu brinco é que... Brinco não, né? A maioria, eles dizem assim, que eles não se sentem à vontade de comentar isso com um profissional de saúde, inclusive com psicólogos. E quando eu brinco com os profissionais, assim, aquela cara de, nossa, já estragou, né? Já foi, você não precisa falar nada. Quando a gente faz aquela cara, o paciente já entendeu que alguma coisa que não foi muito adequada que ele falou. E ele já se retrai para falar o restante. E ele já restante, se retrai, já se sente mal e não precisa ser, né? Não é uma experiência patológica. Tem uma mensagem de um ouvinte, foi o Ricardo Gomes, que mandou pelo e-mail do Vozes. Ele pergunta o seguinte: a religião pode influenciar no relato da experiência? Eu acho que sim, ela acaba influenciando na forma como a pessoa vai ler a experiência. Não que ela influencia a experiência em si, na hora do vivenciado, embora também acho que ela influencia um pouco, porque a própria experiência você vai tentar, durante aquele momento, dar alguma cara, algum significado com aquilo que você já tem. Mas, obviamente, na hora da experiência, essa é uma daquelas experiências inefáveis, né? Igual no outro programa já tinha discutido, que é muito difícil de explicar o que acontece, e na hora você acho que tá muito mais tocado por aquilo tudo do que pensando em dar significados. Mas depois que a experiência acontece, obviamente, como toda experiência nossa, não só essas que parecem mais raras, nós acabamos dando novos significados para ela, vamos pensar sobre ela, interpretar. E acho que nesse momento a crença muda muito como que as pessoas vão ler
a experiência, às vezes até não só mudando os sentidos que são dados para a experiência, mas mudando até alguns pedaços dela. Primeiro acharam que aconteceu alguma coisa e depois pensando melhor, falam, não, aconteceu de tal forma. E explicam algumas partes, alguns elementos mesmo da experiência como sendo diferentes do que tinham achado na primeira vez. Beatriz, eu lembro de quando a gente conversou, até tem essa parte no episódio, em que você falava, uma pessoa que viu um clarão, se ela é católica, cristã, ela pode imaginar que aquele clarão era Jesus Cristo. E aí por diante, ou um anjo, enfim. E hoje de manhã eu estava lendo um documento do século XIX sobre a QM. É um relato de um nativo norte-americano que foi feito esse relato a um missionário cristão. E ele diz assim, que ele quase morreu e encontrou Deus Sol. E Deus Sol mandou ele de volta, né? E aí tem toda uma discussão, né, antropológica. Será que esse Deus Sol seria a luz que o pessoal vê? Tem gente que chama de Deus, tem gente que diz que é só uma luz muito bonita, muito agradável, né? Então, porque a gente tem também ateus ou pessoas sem religião que têm EQM. Na minha tese mesmo, a gente teve mais de um, teve acho que umas 3 ou 4 pessoas ateias ou sem religião que tiveram EQM, enviaram relatos e que eles comentam, é uma luz muito boa, muito bonita, me senti muito bem, mas eles não dão nomes religiosos, né, para essa luz. Tem mais uma pergunta do Luiz Alexandre Oliveira. Ele pergunta o seguinte, as pessoas podem se ver como animais e elas conseguem se comunicar com outros seres? É possível que a gente se veja sem ser no próprio corpo, no EQM? Olha, é bem raro. É bem raro. Impossível não é, né? Se tem gente que viu, é possível, né? Mas não é aquela experiência clássica, né? Mas poderia acontecer. Como é que surgiu o interesse de trabalhar com esse assunto para vocês? Eu comecei estudando primeiro experiências anômalas no geral, essas experiências que não são tão facilmente explicáveis, e eu sempre tive muito interesse por essas coisas e queria saber se existia ou não. E quanto mais eu fui estudando, bem, primeiro que estudando metodologia científica você começa a ver um pouco diferente essas coisas, né? Muita coisa que parecia de início inexplicável, você começa a ver que algumas coisas muito sutis podem ir dando um tom de alguma experiência. Mas acima disso eu fui vendo que eu comecei a me interessar mais por uma realidade psíquica do que por saber se existe ou não essas experiências. Porque começou a me parecer muito interessante entender como que esse tipo de experiências às vezes dá um sentido tão grande na vida das pessoas. E que, sinceramente, como psicólogo, eu acho que a parte ontológica, se existe ou não, é muito importante, mas como psicólogo, ainda o mais importante é entender a realidade psíquica da pessoa. E se existe ou não ontologicamente, se existe no mundo concreto, pouco importa se a pessoa vivenciou, porque o que ela vivenciou, ela viveu. Não vai ter ninguém que tire isso dela. E isso vai ter consequências na vida dela. Então, acho que eu comecei a estudar querendo explicar essas coisas e mais pra frente eu olhei e pensei que não, acho que o mais importante era entender por que as pessoas vivenciavam isso e qual era o papel dessas experiências na vida das pessoas. Eu, no meu mestrado, eu já tinha trabalhado sobre construção de sentido para a vida, que é como eu trabalho na clínica, né? Enquanto neuropsicóloga. E no doutorado eu tinha interesse de estudar a questão da morte, porque a morte, eu acho que é a única certeza que todo mundo tem que vai passar, né? Em algum momento todo mundo vai morrer, seja mais cedo, mais tarde, mais velho, mais novo, a gente espera que demore, mas em algum momento todo mundo vai. E eu fiquei muito interessada de estudar como é que seria esse encontro com a morte e essa retomada para a vida depois, né? Eu lembro na faculdade, né, com um projetinho para estudar a relação da pessoa com a morte, a visão da pessoa. Meu orientador me propôs a questão das EQMs e eu topei, me apaixonei pelo tema e segui, né? Teve uma personagem que foi a Gabriela, que falou que a morte trouxe uma conexão diferente dela com a vida. E eu acho que tem muito a ver com o que você falou, Gabriel, sobre essa mudança de vida que as pessoas que passam por uma EQM acabam experienciando também. Como é que é? É sempre comum que a pessoa mude de vida depois de passar por uma experiência desse tipo? Acho que comum, talvez, eu não diria exatamente. Não sei se a Bia concorda. Eu acho que é bem frequente que aconteça. Mas acho que quem não tem isso também não tá disposto. Não precisa passar por isso. Não precisa passar por essa mudança. Acho que ela, como é uma experiência com muito sentido e muito rara, né? Você não passa por 10, 15 EQMs ao longo da vida. E
um monte de gente que você conhece não vai passar. Então, acho que isso dá um peso maior na experiência e o sentido que é dado para ela, não importa qual seja o sentido que você vai dar, ele vai criar um grande sentido na maioria das vezes. Mas vai ter gente que, claro, vai passar por isso e não vai dar algum sentido do que não é tão forte, acho, tão central. Sim, é muito frequente que pessoas acabem se referindo a si mesmas depois de uma EQM como eu sou o sobrevivente de uma EQM. E isso se torna uma parte central da identidade. Agora, como o Gabriel falou, tem pessoas às vezes que não. Às vezes ele entende essa situação de outro jeito, né? A gente pensa sempre na EQM do adulto. E às vezes crianças, jovens também podem ter EQM. E se o adulto ele tem que remodelar a vida depois dessa experiência, a criança já não, principalmente a criança pequenininha, ela vai ter todo o desenvolvimento dela marcado por essa experiência. Então não dá para a gente pensar numa mudança de vida, porque, né, assim, que caminho construiu uma criança de 1 ano, 2, 3, né, 6? Não construiu, né? Ele vai só ter isso marcado nele. Agora, isso não é só EQM, é uma série de experiências que a gente pode ter na vida comum, né? Podem mudar a vida da gente, a forma como a gente, sei lá, olha para a gente mesmo, olha para a vida, entende o nosso trabalho, o nosso relacionamento com a família, com outras pessoas. Como é que funciona o tratamento para uma pessoa que passou por uma EQM e não sabe lidar com toda a informação que teve durante essa experiência? Ela precisa colocar essa experiência para fora, né? É muito difícil colocar essa experiência em palavras para algumas pessoas. Então, eu recebo muita gente que me diz assim: olha, aconteceu isso, foi muito louco, mas eu não consigo te contar. A maior parte dos personagens, inclusive, começava Sim. assim para mim: eu não sei te contar. E depois eles começavam a lembrar de alguns detalhes e iam Isso, entrando na então, é história. puxando detalhe. Quando a criança jovem, né, às vezes até alguém mais velho que não tem, sei lá, que foi uma experiência às vezes muito diferente mesmo, que ele não consegue expressar isso em palavra. A gente gosta de trabalhar muito com desenho, com outras estratégias, né, gráficas, né? Então, vamos desenhar como é que era o lugar que você foi. Ah, o que que você viu? Como é que era o moço que estava lá, né? E a criança vai, né, desenhando, e nesse processo a gente vai juntos construindo essa história, né, de acordo com o que ele traz. Por que é importante falar sobre a EQM, sobre essa experiência? Acho que para conseguir entender esse sentido, né? Porque acho que muita gente, talvez até porque se incomodou com a experiência, porque ela não é tão comum, ao invés de tentar dar conta disso e tentar um pouco esmiuçar o que ela viveu, o que ela sentiu, tenta esconder isso. Mas aí você tem um tanto de emoções que estavam ali em jogo, mas que você não nomeia, que você não lida com isso. Acho que quando você consegue um pouco falar a respeito, você consegue se relacionar mais com aquela experiência que você viveu, né? Lógico que não é igual ter vivido de novo ela, mas em alguma porcentagem você revive essa experiência. E acho que isso vai te ajudando a dar algum significado para ela e a colocá-la dentro do seu mundo, né? Acho que o ser humano, ele tem uma mania que é muito boa para muita coisa e às vezes pode nos atrapalhar, mas a gente quer dar sentido para as coisas. É assim que a gente conseguiu chegar até onde a gente chegou. E então, quando a gente não acha sentido para alguma coisa, isso é muito angustiante. E às vezes as pessoas, até por algum incômodo, seja religioso, seja achando que tá ficando louco, seja alguma coisa que bloqueia ela de mexer com essa experiência, ela não dá um sentido e fica um certo buraco na vida, né? Então, acho que é bom falar para construir mesmo esse entendimento próprio, para localizar essa experiência dentro da sua vida. E tem o aspecto neuropsicológico também, porque o cérebro da gente, ele trabalha por meio de imagens, né? Imagens não necessariamente uma representação visual, mas podem ser conceitos, podem ser ideias, podem ser explicações. E quando a gente tem uma experiência muito intensa, como é uma EQM, ou como poderia ser uma doença grave, uma violência que a gente sofreu, né, uma coisa muito marcante, e que ela não é colocada em palavra, nosso cérebro não tem como transformar isso numa imagem. Né? É muito mais complicado para que isso aconteça. Então fica sempre aquele mal-estar, sabe? Aquela coisa que parece que a gente não digeriu. Então, quando a gente conta e a gente coloca isso em palavra, né, a gente narra, a gente consegue pegar a EQM, que é uma vivência muito diferente do que a grande maioria das pessoas tem,
e colocar ela dentro da nossa história de um jeito que faça sentido, né? De um jeito que encaixa na história da gente, encaixa em quem a gente é, e muitas vezes ajuda a gente também a buscar o nosso novo conceito de normalidade, né? Você perguntou do tratamento. Então, quando ele conta, ele encontra essa nova normalidade, né? Esse novo modo de vida para ele. E outra coisa que é importante é que no contar vão aparecendo, às vezes, questões que não ficaram muito bem resolvidas, né? E aí, muitas vezes, ele acaba manifestando ansiedade, depressão. Muitas pessoas têm uma EQM muito agradável, mas me procuram falando assim: olha, mas às vezes eu sinto muita saudade de onde eu estava. E eu me sinto culpada, porque quando eu voltei, imagina, a equipe médica inteira ficou feliz de ter conseguido me trazer de volta. Minha família respirou aliviada, meus filhos ficaram muito contentes. E como é que eu viro agora para essas pessoas que torceram tanto por mim e pela minha vida e digo que, olha, na verdade lá é melhor? É complicado, né? Então fica essa culpa muitas vezes, fica esse luto por ter voltado. E eu digo, esses são problemas secundários, mas que também precisam ser tratados, né? E aí é o tratamento clínico convencional, né? De uma ansiedade, de uma depressão, conforme cada caso, de um distúrbio de sono. Muitos dos personagens com quem eu conversei, até de algumas pessoas que a gente acabou não colocando no episódio, relataram a dificuldade de conversar com a família sobre isso, né? Quando falava com a família, muita gente não dava bola, dizia que a pessoa estava ficando maluca e coisas do tipo. Como é que a família, os amigos, devem se comportar quando alguém relata uma experiência desse tipo? O que vocês recomendam? Que seja receptivo. Sabe, o seu familiar não tá maluco, né? Eu acho que assim, não entra naquele mérito se o que ele viu é verdadeiro ou não, né? A gente está falando de uma experiência subjetiva, então que é própria de cada sujeito e que ela precisa ser acolhida, né? Uma coisa muito intensa. Muitas vezes ele já vai ter um monte de gente olhando ele torto quando ele conta uma coisa dessas. Não precisa em casa também o pessoal olhar torto, né? Eu contar uma historinha aqui. Certa vez eu fui para um congresso, eu ia levar um painel sobre EQM. E eu mandei na gráfica, né, fazer o painel. Quando eu fui buscar, o rapaz da gráfica me diz assim: olha, meu pai teve isso. A gente passou 20 não sei quantos anos zoando ele, achando que ele era louco. E existe o que ele teve, então. E eu digo, olha, se existe onde ele foi ou não, a gente, né, eu faço o meu pedaço do lado de cá, eu brinco. Mas assim, é estudado esse tipo de fenômeno, né? A ciência ainda não consegue explicar o que acontece, se mexe com a gente fisicamente falando. Se tem alguma alteração no cérebro hormonal. É que a gente tem um problema, assim, nenhum comitê de ética apoiaria a gente colocar uma pessoa próximo da morte e trazê-la de volta para ver se ela teve lembrança e o que alterou. Né? Assim, a chance de sequela é imensa, a chance da pessoa realmente morrer é imensa. Então, já teve gente que me procurou querendo fazer isso, né? E assim, juro. Então, assim, não dá, né? Não vai rolar. Quando a pessoa entra em morte clínica, não tem como a gente saber se essa pessoa está tendo uma EQM ou não. Não tem nenhum indício. Às vezes as pessoas justificam, olha, atividade residual no córtex cerebral, né? Então ele tem uma parada cardíaca, o cérebro ele vai ter atividade em média uns 10 segundos. Depois disso, o córtex, que é a camada mais externa do cérebro, onde estão essas funções como a atenção, a lucidez, né, a linguagem em certas partes, né, ela vai perder, né, fica aquele traço contínuo no monitor. E a gente diz, como é que enquanto ele estava com tudo apagado, acontece uma experiência tão rica, como uma EQM, né, que às vezes ele diz que estava mais lúcido lá do que aqui. Tem um ouvinte, a Mariana, que pergunta até o seguinte, se os remédios que a pessoa toma durante o coma, enfim, ou no hospital, se eles poderiam ou não favorecer esse tipo de experiência. Então, não tem estudos, como diz, não tem estudos conclusivos sobre isso, porque muitas vezes também as pessoas comentam, olha, medicação ou então o uso de drogas, mas assim, tem pessoas que têm EQM sem estar hospitalizado, sem tomar nenhuma medicação, nenhuma aspirina, né? Você não precisa estar no hospital, então. Tem pessoas, às vezes, um afogamento, um acidente de automóvel, não sei, uma queda mais grave, pode acontecer.
Então, assim, tem muitas hipóteses explicativas, só que nenhuma dessas hipóteses consegue abarcar todos os casos que a gente recebe. Por isso que a gente diz que é um fenômeno anômalo, e anômalo aqui vem de anomalia, não no sentido de coisa esquisita, mas de coisa que não tem um parâmetro científico ainda, não tem uma explicação. A pessoa pode ter uma experiência de sair do próprio corpo ou de ir para um outro lugar, visitar um outro lugar, sem necessariamente estar ali naquele limiar da morte? Pode. No caso, a experiência de quase morte, ela pode existir como uma experiência fora do corpo, né? A pessoa se sente saindo, que também pode acontecer sem ter essa experiência de saída do corpo. E existe como ter também a experiência fora do corpo sozinha, sem existir uma EQM envolvida. Tanto de maneira espontânea, tem alguns relatos de pessoas que estavam, às vezes até de pé, fazendo alguma atividade, se sentem saindo do corpo, conseguem continuar vendo o corpo, e o corpo continua atuando do jeito que estava fazendo. Tem um relato na literatura que diz sobre uma policial. Quando ela saiu da viatura para abordar um suspeito, ela se viu saindo do corpo. E ela viu o corpo dela fazendo todo o procedimento que devia ser feito, só que ela não se sentia no corpo, ela se sentia a uns 2,5 metros de altura, assim, meio que flutuando, quase deitada, olhando para ela mesma. Isso pode acontecer nesses sentidos, pode acontecer em outros casos de experiências espontâneas, e tem também quem alega induzir essas experiências, né, que existem alguns tipos de exercícios parecido com uma meditação, que fazem com que algumas pessoas tenham esse tipo de experiência. Algumas pessoas também buscam a regressão para poder entender e reviver algum momento específico da própria QM, né? Isso é comum? Eles buscam bastante. Agora, minha experiência mostra que, na maior parte dos casos, o mais interessante é a gente trabalhar com aquilo que ela espontaneamente se lembra. Por Né? quê? Porque eu acho que é o que ficou, né? O que a memória reteve, o que fez sentido realmente para ela. Porque pode acontecer durante uma regressão dessas, talvez ela viver algo e não necessariamente reviver aquilo? Pode ser? É possível? É possível. Pode, é possível. Como é possível também, muitas vezes, tem estudos hoje em dia que falam em falsas memórias. Né? Tanto durante a EQM como durante a vida mesmo. Muitas pessoas contam memórias, por exemplo, da infância, que a pessoa lembra, jura de pé junto que aconteceu e nunca aconteceu. E que às vezes a mãe diz, não, foi seu irmão que aconteceu isso, não foi você. E a pessoa lembra, jura, sabe? Então, o nosso cérebro, ele é meio que especialista em fechar quebra-cabeça. Onde tem uma lacuna, às vezes ele fecha, né? Não dizendo que os relatos não são, como diz, não Verdadeiros, são verdadeiros, não é isso, não estou entrando nesse mérito, mas só dizendo que às vezes é mais seguro a gente trabalhar com aquilo que ele realmente se lembra espontaneamente. Né? E principalmente nos casos com regressão, que usa hipnose, as falsas memórias às vezes podem parecer para o sujeito mais reais do que as verdadeiras. Então é bastante complicado lidar com regressão quando a gente quer saber alguma coisa. Isso já criou inclusive problemas judiciais, né, de pessoas serem indiciadas por causa de abuso sexual e começou a ter um boom de casos assim, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E mais pra frente começando a questionar, porque começa a vir, inclusive, algumas histórias que começam a sair do que daria para ser considerado algo real. Então, pessoas que dizem que foram assediadas sexualmente por um monstro no armário, por alienígenas, começam a vir várias coisas, porque tá misturando aí com algumas fantasias, principalmente usando da hipnose. Mas mesmo sem hipnose, igual a Bia tava falando, tem vários tipos de falsas memórias. Seja porque a pessoa ouve muito uma história e começa a achar que foi com ela, mas era com o irmão. Tem estudos hoje em dia também com testemunhas, que mostra que quando uma testemunha conversa com outra, elas acabam misturando a memória e vão pro que é chamado de conformidade. Uhum. Todas elas começam a ver a mesma coisa porque uma falou que uma se lembrou de algo, todas começam a mudar essa memória pra Vou pegar estar em referência conforto. do outro, talvez. Então é bastante complicado quando a gente tenta usar algum tipo de artifício externo à pessoa para relembrar alguma coisa. Isso pode sim vir uma memória real, mas tem muita coisa envolvida com relação à sugestão, à influência social, à conformidade,
que pode criar alguma memória que vai parecer tão real quanto ou até mais, mas que não necessariamente seja. Gabriel, Beatriz, para a gente fechar, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente o que é possível ver no MQM, o que é comum. Eu li até, a gente fala sobre isso também no episódio, que é possível ver até pessoas famosas que já se foram. Eu li um relato de uma pessoa que via o Elvis. E aí eu fui ver que várias pessoas veem o Elvis também. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho disso, assim, o quanto da nossa vida a gente pode carregar para uma EQM numa experiência desse tipo, e o que é bem comum de ver, assim, o que é bem comum em vários relatos. Então, eu no livrinho eu até abordo a questão dos elementos das EQMs, e esses elementos, eles são principalmente, né, aquele túnel que algumas pessoas veem ele escuro, outras pessoas veem ele multicolorido. A luz também é um elemento muito frequente. O encontro com familiares ou entes queridos já falecidos, ou com figuras místicas, ou com Elvis, né? É aquilo lá, é igual a história do Deus Sol, ou de Jesus Cristo, ou da luz muito brilhante, né? Eu não tem como a gente ter certeza do que a pessoa viu. Ele interpretou como sendo Elvis, né? Pode ser como pode não ser, né? Quem somos nós, né? Para dizer se é ou não é. Até porque acho que cada um dá a interpretação daquilo que te é importante, Sim. né? Acho que a gente não sabe o que existe como algo realmente importante no mundo. Cada um sabe para si. Então acho que cada um vê alguma coisa e dá a explicação que consegue a partir daquilo que tem de valores e de importância. E, assim, de acordo com o seu imaginário, né? Então, assim, não é exatamente o que acontece e o que ele vê, mas eu vejo muito que, assim, como ele explica, né? Como ele vai trazer essa experiência para o dia a dia dele, para a vida dele, que palavras ele vai usar, né? Que elementos ele vai pegar, né? Para explicar isso. Então, sobre o que pode acontecer, desde pessoas, como a gente estava dizendo, né? Que vão para outro lugar, até pessoas que dizem, não, eu observei minha cirurgia, eu vi a hora que entrou aquela pessoa carregando um instrumento assim, fez isso, depois eu ouvi você falando tal coisa, né? E assim, pode acontecer. Percepção também pode mudar bastante, né? Sim. Pessoas que veem que o tempo parou, ou que o tempo andou muito rápido, ou que o tempo estava normal, mas a mente da pessoa estava processando muito rápido, ou muito As histórias, devagar. às vezes, têm muitos detalhes para como, às vezes, para a pessoa estar internada para dias muito curtos ou horas muito curtas, né? As histórias são enormes. São enormes. E, assim, não tem nenhum elemento das EQMs que aparece em todas, do mesmo jeito que também nenhuma EQM apresenta tudo e não tem nenhum que seja significativo para todas. É isso que eu queria pontuar. O que vocês diriam para uma pessoa que passou por uma EQM e que ainda não conversou com ninguém sobre o assunto? A primeira coisa é você não está louca só porque passou por uma Sim. experiência assim. Acho que isso é importante, porque tem muita gente que tem essa preocupação. Então acho que a primeira coisa, não tá louca por causa disso. Não é só você que passa por isso, tem muito mais frequente do que a gente pensa. Né? Na minha tese de doutorado, com 350 sujeitos, desses 14% tiveram EQM. Né? Não são 350 que quase, né, chegaram à beira da morte. São 350 pessoas aleatórias que poderíamos ser nós. Né? E é bastante gente. Então, é muito mais frequente do que a gente imagina. Você não está sozinho. E procure ver, sabe, como é que essa experiência, o que ela trouxe para a sua vida, de bom e de ruim. Né? Procure pôr em prática o que ela trouxe de bom e, sabe, tira limpo aquilo que ela trouxe de ruim. Então, às vezes, se tem um desconforto, uma angústia, uma depressão, ou olha, eu dormia bem, depois da experiência eu não tenho dormido tão bem, procure ajuda. Né? A gente da saúde está aqui para isso. Né? A gente não vai julgar, não vai achar esquisito, não vai, né? A gente vai tratar. Né? É isso, Beatriz Carum, que eu agradeço novamente por conversar aqui com a gente, aqui no Vozes. Gabriel Teixeira, muito obrigada pela participação. Obrigado a você pelo convite, Gabriela. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou. E o episódio fica disponível de graça lá no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador de podcast preferido. Até a próxima. Eu tava aqui, tipo, foi, não foi?